O sol descia devagar, pesado e vermelho, atrás das colinas secas quando ele avistou o antigo posto de comércio. Restavam apenas as vigas tortas, a placa quebrada balançando ao vento e a sombra longa de um lugar que já fora ponto de encontro, troca e promessa. Agora, era só silêncio. Um daqueles silêncios do deserto que não acalma e observa. A poeira dançava baixa, empurrada por um vento quente que carregava o cheiro de ferrugem, madeira velha e histórias esquecidas. Ele puxou as rédeas do cavalo e parou por um instante, mais por hábito do que por intenção. Paradas assim faziam parte da estrada. Às vezes rendiam água. Às vezes, nada. Na maioria das vezes, apenas confirmavam que ele continuava sozinho. E isso nunca o incomodara. Era um homem simples. Não jovem demais, não velho o suficiente para desistir. Vivia do que carregava, dormia onde o céu permitia, falava pouco porque aprenderá cedo que palavras demais criam laços, e laços sempre cobram algo em troca. Não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha um lugar fixo para chamar de lar. Tinha estrada. E isso bastava. Ou assim ele dizia a si mesmo. Foi então que percebeu o movimento perto do posto. Duas silhuetas pequenas, imóveis demais para serem arbustos, vivas demais para serem sombras. Ele estreitou os olhos, a mão descansando instintivamente perto do coldre, não em ameaça, mas por costume. Duas meninas. Estavam ao lado de uma carroça antiga, uma das rodas quebrada, o eixo torto cravado na areia. Tinham a pele marcada de sol, cabelos negros presos de maneira simples, e roupas gastas pelo uso. Não pareciam assustadas. Não acenaram. Não correram. Apenas esperaram. Ele desmontou devagar, deixando claro que não vinha armado contra elas. Quando se aproximou, percebeu o detalhe que o fez parar a poucos passos, e eram gêmeas. Rosto idêntico, como se o deserto tivesse decidido repetir a mesma linha 2 vezes. Mas os olhos eram diferentes. Uma observava com curiosidade aberta, quase divertida. A outra mantinha o olhar firme, atento, como quem mede um terreno antes de pisar. Boa tarde, disse ele, quebrando o silêncio. Nenhuma respondeu de imediato. A curiosa foi a primeira a falar, inclinando a cabeça levemente. O sol vai dormir logo, disse, como se fosse um aviso, não um comentário. Ele assentiu. Vai, sim. A outra gêmea apontou para a roda quebrada. Nosso carro não anda mais. Não havia pedido na frase. Apenas constatação. Ele se agachou, analisando o dano. A roda estava ruim, mas não perdida. Madeira rachada, ferro torto. Dava trabalho, mas era possível. Levantou os olhos para elas. Onde estão seus pais? As duas se entreolharam por um segundo, e rápido demais para ser coincidência. Estamos resolvendo isso, e respondeu a mais séria. Não soou como insolência. Soou como verdade. Ele hesitou. Não por medo, mas por aquela sensação incômoda de estar entrando em algo maior do que aparentava. Ainda assim, tirou as ferramentas da cela. Ajudar era automático. Sempre fora. Sem discurso, sem aplauso. Enquanto trabalhava, sentia os olhares das duas sobre si. Não como crianças curiosas, mas como alguém avaliando cada movimento, cada decisão. Em certo momento, a curiosa falou. Você anda sozinho? Ando, e respondeu, sem olhar. Por escolha? Insistiu ela. Ele sorriu de canto. Na maior parte do tempo. A outra gêmea deu um passo à frente. Você já foi casado? A pergunta o fez parar por um instante. Endireitou as costas, limpou o suor da testa. Não. E pretende ser? Perguntou a curiosa, com um brilho estranho nos olhos. Ele soltou uma pequena risada seca. Não são perguntas comuns para meninas da idade de vocês. Também não é comum um homem parar e respondeu a séria.
A maioria passa direto. Ele voltou ao trabalho, sentindo algo se mover dentro do peito. Uma inquietação que não vinha do esforço físico. O mundo anda com pressa, disse apenas. E você? A curiosa insistiu. Você defende pessoas que não são da sua família? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada demais para aquela tarde dourada. Ele apertou o último parafuso, encaixou a roda com força e se levantou. Se alguém precisa, eu ajudo. Sangue não é tudo. As duas trocaram outro olhar. Desta vez, havia algo parecido com alívio. Quando terminou, empurrou a carroça para testar. A roda girou. Imperfeita, mas firme. Ele limpou as mãos na calça e deu um passo para trás. Pronto. Dá para seguir até encontrarem alguém que possa trocar isso direito. Esperou um obrigado. Não veio. A curiosa se aproximou, segurou a borda da carroça e disse, com absoluta naturalidade. Agora você vem conosco. Ele franziu o senho. Como é? Você vem, e repetiu ela, como quem explica algo óbvio. Pra onde? A gêmea séria respondeu. Pra casa. Não posso, disse ele, já se virando em direção ao cavalo. Tenho estrada. Não é uma casa como a sua, explicou a curiosa. É a nossa aldeia. Ele parou. O convite não soara como pedido. Não havia esperança, nem dúvida. Apenas certeza. Como se a decisão já tivesse sido tomada antes mesmo de ele aparecer naquele caminho. Meninas, começou, procurando as palavras. Eu ajudei porque era o certo. Isso não significa. Significa, interrompeu a séria, sem elevar a voz. Pelo menos para nós. O vento soprou mais forte, levantando poeira ao redor dos três. O sol já tocava a linha do horizonte. Ele suspirou. Poderia recusar. Deveria recusar. Mas algo na forma como aquelas duas olhavam, e não como Salvador, não como estranho, e o prendeu ali. Só até o anoitecer, e disse, enfim. Depois sigo meu caminho. As duas sorriram. O mesmo sorriso. Por motivos diferentes. A caminhada pelo deserto foi silenciosa no início. Depois, vieram as perguntas. Você acredita que a vida segue uma linha reta? Perguntou a curiosa. Não, respondeu ele. Acho que cruza caminhos. Você já fugiu de algo? Perguntou a séria. Ele demorou a responder. Já. E voltou. Nem sempre. Elas assentiram, como se cada resposta confirmasse algo que já sabiam. Quando o sol finalmente desapareceu, a aldeia surgiu no horizonte, banhada por um dourado profundo. Tipis, fogueiras começando a acender, figuras se movendo devagar. Assim que entraram, o som cessou. Conversas morreram no meio da frase. Passos pararam. Olhos se voltaram para ele. Sentiu o peso imediato de não pertencer. As gêmeas caminharam orgulhosas, uma de cada lado, até o centro. Então, a mais séria ergueu a voz clara, firme, sem medo. É ele. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer grito. A aldeia o recebeu como a terra recebe um estranho, sem hostilidade aberta, mas sem acolhimento. Apenas atenção. Pesada. Silenciosa. Assim que ele cruzou o limite invisível entre o deserto aberto e o chão marcado por pegadas antigas, sentiu o peso dos olhares. Guerreiros interromperam o que faziam e se endireitaram, mãos próximas às armas, não em ameaça direta, mas em vigilância. Crianças foram puxadas para trás das tendas. Mulheres baixaram a voz. Anciãos permaneceram imóveis, sentados em semicírculo, observando como quem já conhece o final de uma história antes mesmo de ouvi-la. Ele sentiu algo que não sentia havia muito tempo, estar fora de lugar. As gêmeas caminharam à frente, seguras, como se aquele caminho lhes pertencesse por direito.
Não demonstravam pressa nem nervosismo. Pelo contrário, havia nelas uma solenidade contida, como se estivessem conduzindo algo sagrado. Foi então que ele percebeu. Nada ali era improvisado. Havia comida preparada em grandes recipientes de barro. Fogueiras acesas no centro da aldeia, bem antes do cair completo da noite. Homens posicionados em pontos estratégicos. Mulheres reunidas, organizadas, em silêncio respeitoso. Até os tambores, soando ao longe, mantinham um ritmo constante, grave, como um coração batendo sob a terra. Era como se sua chegada tivesse sido esperada. Essa constatação fez sua nuca arrepiar. Ele foi conduzido até o centro, onde uma esteira havia sido estendida. Um gesto simples, mas carregado de significado. Não o mandaram sentar. Apenas indicaram o lugar. Ele obedeceu, sentindo-se observado por todos os lados, cada movimento sendo registrado, cada respiração medida. Quando ergueu os olhos, viu. Todas as mulheres da aldeia vestiam branco. Tecidos simples, claros, iluminados pelo fogo. Rostos serenos. Postura ereta. Nenhuma falava. Nenhuma sorria. Nenhuma desviava o olhar. Todas, e menos uma. Ela estava a alguns passos afastada do grupo, à sombra parcial de uma tenda. Vestia vermelho. Um vermelho profundo, como terra molhada por sangue antigo. Não chamava atenção por extravagância, mas por contraste. Sua presença era silenciosa, porém impossível de ignorar. Ela era jovem. Mais jovem do que ele esperava encontrar naquela posição. Os traços do rosto eram firmes, marcados não pela idade, mas pela experiência. Os olhos, escuros e atentos, carregavam algo que ele reconheceu imediatamente, perda. Mas não havia fragilidade ali. Apenas resistência. Ela o encarava sem desafio, sem submissão. Apenas com verdade. Por um instante, o mundo ao redor pareceu se afastar. O som dos tambores ficou distante. O fogo estalou mais baixo. Ele teve a estranha sensação de que aquele momento já havia acontecido antes, ou que estava destinado a acontecer desde sempre. As gêmeas sentaram-se ao seu lado. Uma de cada lado, como guardiãs. Pegaram uma tigela de comida e a colocaram à sua frente antes de qualquer outra pessoa ser servida. O gesto arrancou murmúrios baixos dos anciãos. Ele tentou recusar, por educação, por desconforto. Não precisam. Precisa, disse a mais séria, sem olhar para ele. É assim. Comeu em silêncio. O gosto era forte, terroso, quente. Sentia cada olhar cravar-se nele como lâmina invisível. A curiosa inclinou-se em sua direção e sussurrou. Você está com medo? Ele hesitou antes de responder. Estou atento. Ela sorriu, satisfeita. Os tambores cessaram de repente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A mulher de vermelho deu um passo à frente. O fogo iluminou melhor seu rosto agora. Ele viu as marcas sutis da vida dura, pequenas cicatrizes, linhas de sol, olhos que já haviam chorado e parado. Quando ela falou, sua voz era firme, clara, sem tremor. Este homem foi trazido até aqui pelas minhas filhas. Um murmúrio percorreu a aldeia. As gêmeas se endireitaram. A curiosa falou, alto bastante para todos ouvirem. Nós o escolhemos. O ar pareceu se partir. Ele sentiu o sangue gelar. Olhou para elas, depois para a mulher, depois para os anciãos. Escolhido para quê? A resposta começou a se formar em sua mente antes mesmo de ser dita. Um dos anciãos levantou-se. Seus cabelos eram brancos como cinza antiga. Caminhou lentamente até o centro, apoiado em um bastão esculpido. No nosso povo, começou ele, bondade não é leve. Coragem não é gratuita. Um homem que ajuda sem ser pedido, carrega mais do que ferramentas nas mãos. O ancião voltou o olhar para ele.
carrega a responsabilidade. O mundo pareceu se fechar ao redor dele. A mulher de vermelho continuou, antes que ele pudesse falar. Meu marido morreu protegendo esta aldeia. Não havia drama em sua voz. Apenas fato. Desde então, minhas filhas cresceram sem um pai. As gêmeas não abaixaram a cabeça. Pelo contrário. Havia orgulho em seus rostos. Elas acreditam, e prosseguiu a mulher, que um homem que para no deserto para ajudar estranhos, é um homem que não foge do peso do outro. Ele abriu a boca para protestar, para explicar, para dizer que aquilo era um erro. Que ele não prometera nada. Que não buscava lugar algum. O ancião ergueu a mão, pedindo silêncio. Não exigimos, disse ele. Apenas colocamos diante de você o que já foi iniciado. O homem sentiu um nó no estômago. Isso não é hospitalidade, disse ele, a voz mais rouca do que pretendia. O ancião assentiu lentamente. Não. É uma proposta. As palavras caíram como pedra. A mulher de vermelho deu mais um passo à frente. Agora estava próximo o suficiente para que ele sentisse o calor do corpo dela misturado ao do fogo. Eu aceitarei sua decisão, disse ela, olhando nos olhos. Qualquer que seja. Não havia pedido. Não havia súplica. Nenhuma tentativa de convencê-lo. Se disser não, e continuou, não será desonrado. Se disser sim, caminhará conosco. Aquilo o assustou mais do que qualquer ameaça. Porque ela não precisava dele. Não dependia. Ela sobreviveria, com ou sem sua resposta. Ele desviou o olhar, sentindo o peso do momento esmagar o peito. Foi então que entendeu. Não fora levado até ali por acaso. Não fora convidado para comer. Não fora acolhido como hóspede. Fora conduzido até ali para escolher. E o silêncio da aldeia aguardava sua resposta como o deserto aguarda o passo de quem ousa atravessá-lo. Ele foi acordado antes que o céu começasse a clarear. Não houve palavras suaves, nem explicações. Apenas uma mão firme em seu ombro e a sensação imediata de que algo definitivo estava prestes a acontecer. Abriu os olhos e encontrou rostos imóveis, iluminados pela luz fraca das fogueiras que ainda resistiam à noite. Guerreiros. Silenciosos. Atentos. Levantou-se sem protestar. O ar estava frio, cortante, carregado de um silêncio espesso que parecia anteceder uma sentença. Caminhou entre eles para fora da aldeia, passando pelas últimas tendas adormecidas, pelas brasas quase apagadas, pelo limite invisível onde a proteção da comunidade terminava e o deserto começava. Ali, o mundo era outro. Um dos guerreiros aproximou-se e estendeu a mão. Não pediu. Esperou. Ele entendeu. Desceu o revólver, a faca, qualquer coisa que pudesse ser usada como vantagem. Tiraram-lhe também a bolsa vazia, o cantil seco, até mesmo o pequeno pano que usava para cobrir o rosto do sol. Restaram apenas as roupas, o corpo e a respiração. O ancião que falará na noite anterior surgiu por fim. Seus olhos refletiam a primeira linha pálida do amanhecer. Palavras não bastam, disse ele. Se quiser caminhar conosco, deve caminhar sozinho primeiro. Apontou para o horizonte, vasto, cruel, sem marcas. Sem armas. Sem água. Sem direção. Não havia desafio em sua voz. Apenas verdade. Os guerreiros recuaram. Um a um, voltaram para a aldeia. Ninguém olhou para trás. Ele ficou. O sol nasceu rápido, como sempre no deserto. E com ele veio o calor. Um calor que não aquece e castiga. A areia começou a queimar sob as botas. O ar tornou-se seco, agressivo, roubando umidade a cada respiração. Caminhou sem rumo, apenas avançando, porque ficar parado parecia mais perigoso do que seguir. Logo, a sede apareceu. Não como dor, mas como um peso na língua, um gosto metálico que se espalhava pela boca. Pensou em água.
Pensou demais. Cada pensamento tornava a ausência mais cruel. O deserto não oferecia sombras. Apenas espaço. Em certo ponto, ouviu um som seco, ritmado. Parou. Uma cascavel, enrolada, cabeça erguida, olhos fixos nele. O chocalho vibrava como um aviso antigo. O instinto gritou para correr. Cada músculo preparou-se para o salto. Mas ele ficou. Respirou fundo. Lento. Sentiu o medo subir pela espinha, quente, incontrolável. Lembrou-se do olhar da mulher de vermelho. Não de desafio. De firmeza. Deu um passo para trás. Depois outro. Sem quebrar o contato visual. A cascavel observou, avaliou, e então relaxou o corpo, deslizando para longe, desaparecendo entre as pedras. O perigo passará. Não porque ele fora mais rápido, mas porque escolhera não fugir. Continuou andando. O sol subiu mais alto. A sede virou dor. A dor virou confusão. O horizonte começou a tremer, ondular como água invisível. Em certo momento, jurou ver uma linha verde à distância. Árvores. Um rio. Piscou. Nada. A solidão tornou-se um peso físico. Não havia vento agora. Nenhum som além do próprio passo arrastado. Nenhuma testemunha. Nenhuma regra além da resistência. Pensou em fugir. Era fácil. Bastava virar o corpo e caminhar de volta. A aldeia não estava tão longe. Ele sobrevivera ali antes. Não devia nada a ninguém. Não pedirá aquela escolha. Mas fugir significava algo pior do que ir embora. Significava negar quem ele era quando ninguém o observava. Mais à frente, um som diferente rompeu o silêncio. Um trotar pesado. Um cavalo selvagem surgiu do nada, avançando rápido, olhos arregalados, músculos tensos, poeira levantando ao redor. O animal veio direto em sua direção. O medo voltou, mais forte. O corpo gritou para correr, para se jogar ao chão, para desaparecer. Mas seus pés permaneceram firmes. Ele abriu os braços levemente, mostrando que não era ameaça, nem presa. O cavalo hesitou no último segundo. Desviou. Passou por ele como um trovão de carne e osso, deixando para trás apenas poeira e o coração batendo descompassado no peito. Ele caiu de joelhos. O mundo começou a girar. A visão escureceu nas bordas. Cada respiração parecia rasgar a garganta. O corpo, finalmente, cobrava o preço. Caminhou mais alguns passos. Depois mais 2. Então caiu. A areia era quente, dura, indiferente. O céu parecia distante demais. Pensou que talvez aquele fosse o fim. Não dramático. Apenas silencioso. Foi então que ouviu passos. A princípio, achou que fosse mais uma ilusão. Mas o som se aproximou. Sentiu sombra sobre o rosto. Um pano tocou sua testa. Abriu os olhos. Era ela. A mulher de vermelho ajoelhava-se ao seu lado. Não trazia pressa. Não havia desespero em seus movimentos. Apenas presença. Estendeu-lhe um pequeno recipiente com água. Ele bebeu devagar, cada gole uma vida inteira. Não vim para salvá-lo, disse ela, em voz baixa. Vim para acompanhá-lo. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Minhas filhas acreditam em você, e continuou. E isso pesa mais do que qualquer tradição. Ela limpou o sangue seco de sua mão, gesto simples, humano. A escolha sempre foi sua, e concluiu. O deserto apenas mostra quem está disposto a pagar o preço dela. Quando ele abriu os olhos novamente, ela não estava mais ali. O sol começava a nascer outra vez. Ele se levantou devagar, o corpo doendo, a alma mais leve. Olhou para o horizonte.
pela primeira vez, não sentiu vontade de voltar. E deu o próximo passo. O retorno à aldeia não foi anunciado. Ele surgiu do deserto como alguém que atravessara algo maior do que distância. Os pés arrastavam-se pela areia, o corpo marcado pelo sol e pela sede, mas o olhar seguia firme. Quando passou pelo limite das primeiras tendas, ninguém se moveu para ajudá-lo. Ninguém correu até ele. Não por frieza, e por respeito. Todos já estavam reunidos. Homens, mulheres, crianças e anciãos formavam um grande círculo ao redor da fogueira central. Um espaço vazio aguardava no meio, como se o próprio chão soubesse que aquele lugar lhe pertencia agora. O silêncio não era de expectativa nervosa, mas de atenção profunda. Ele entrou no círculo. Sentiu o peso do momento descer sobre os ombros com mais força do que qualquer sol do deserto. Não havia onde se esconder. Nenhum caminho para contornar. Apenas seguir em frente. O ancião de cabelos brancos avançou lentamente, apoiando-se no bastão. Seus olhos percorreram o corpo do homem, avaliando não as feridas visíveis, mas aquilo que não se via. Ele sobreviveu, disse, para que todos ouvissem. Um murmúrio contido percorreu o círculo, breve como um sopro. O ancião ergueu a mão, pedindo silêncio outra vez. Mas sobreviver não decide tudo. As palavras ecoaram. Muitos atravessam o deserto. Poucos entendem o que ele cobra. O homem sentiu o coração acelerar. Sabia o que vinha. Sabia, desde o primeiro passo naquela aldeia, que aquele momento existia. Agora, continuou o ancião, e a escolha retorna às suas mãos. Apontou para o espaço além do círculo, para o deserto aberto, infinito. Você pode partir ao amanhecer. Livre. Sem dívida. Sem desonra. Depois, apontou para a aldeia. Ou pode ficar. Não porque foi testado. Não porque foi escolhido. Mas porque escolhe. O silêncio tornou-se absoluto. Ele sentiu todos os olhares sobre si. Mas dois, em especial, pesavam mais. As gêmeas. Elas estavam lado a lado, mãos dadas com força. Seus rostos idênticos refletiam emoções opostas e iguais ao mesmo tempo. Havia esperança ali, e crua, quase dolorosa. E havia medo. Não o medo da rejeição, mas o medo de acreditar demais. Ele percebeu, então, que aquelas meninas não o haviam trazido ali por inocência. Haviam apostado tudo o que tinham. O futuro da própria casa. Da própria mãe. Virou-se. A mulher de vermelho estava a poucos passos. Não avançou. Não se escondeu. Apenas permaneceu. Sua postura era calma, ereta, como alguém que já enfrentará perdas suficientes para não temer mais uma. O olhar dela não pedia nada. Isso foi o que mais o atingiu. Ela não precisava ser salva. Nunca precisará. Havia sobrevivido à ausência, à dor, à responsabilidade de criar duas crianças em um mundo que não oferecia garantias. Ela não buscava um dono, nem um protetor. Buscava, talvez, um igual. Ele respirou fundo. Pensou em sua vida antes daquele dia. Estradas sem nome. Noites solitárias. A liberdade de não dever nada a ninguém. Pensou no quanto sempre acreditara que isso bastava. Mas ali, no centro daquele círculo, entendeu algo que o deserto lhe mostrará com brutal clareza: liberdade sem propósito é apenas movimento. Ninguém ali precisava ser salvo. Parceria não era posse. Ficar não significava perder-se. Significava escolher carregar algo além de si mesmo. Ele deu um passo à frente. Quando falou, sua voz não tremeu. Eu não vim buscar uma família, começou. Não vim buscar um lugar para ficar. Vim porque a estrada me trouxe. Fez uma pausa, sentindo cada palavra se assentar no silêncio. Passei a vida acreditando que caminhar sozinho era força. Que não dever nada a ninguém era liberdade.
Olhou para as gêmeas. Mas coragem não é seguir em frente sem olhar para trás. Depois, voltou-se para a mulher. Coragem é parar quando poderia ir embora. O fogo estalou alto, como se aprovasse. O deserto não me ensinou a resistir, e continuou. Ele me ensinou a escutar. E o que ouvi foi isso, e há coisas que só existem quando escolhemos ficar. Respirou fundo uma última vez. Eu fico. Não por obrigação. Não por tradição. Fico porque quero. O som que percorreu o círculo não foi um grito, nem um aplauso. Foi algo mais profundo. Um suspiro coletivo. Como se todos soltassem o ar ao mesmo tempo. O ancião assentiu lentamente. A mulher de vermelho deu um passo à frente. Ele estendeu a mão. Ela a segurou. O gesto foi simples. Sem posse. Sem promessa exagerada. Apenas duas pessoas aceitando caminhar lado a lado. As gêmeas soltaram as mãos uma da outra e correram até eles, abraçando-os pela cintura, rindo e chorando ao mesmo tempo. O círculo se fechou. E, naquele instante, o deserto deixou de ser apenas passagem. O som dos tambores rompeu o silêncio como chuva depois de uma longa seca. Não foi um chamado de guerra, nem um rito pesado. Era ritmo vivo, pulsante, acelerando pouco a pouco, acompanhando o bater dos corações reunidos ao redor da fogueira. As primeiras vozes se ergueram tímidas, depois mais fortes, até que o canto tomou a aldeia inteira. Não havia palavras que ele entendesse por completo, mas o sentido era claro demais para precisar de tradução. Aceitação. As pessoas se aproximaram, uma a uma. Mãos tocaram seus ombros, seus braços, suas costas. Não como posse, mas como reconhecimento. Sorrisos surgiram onde antes havia apenas atenção silenciosa. Mulheres se abraçavam. Guerreiros assentiam com respeito contido. Os anciãos observavam, satisfeitos não por terem decidido algo, mas porque alguém escolhera com consciência. As gêmeas foram as primeiras a perder o controle das emoções. Riram alto, sem vergonha, sem contenção. Depois choraram. Não lágrimas contidas, mas aquelas que vêm quando a tensão acumulada finalmente se rompe. Correram pela aldeia, desviando dos adultos, rodopiando perto do fogo, tropeçando uma na outra. Pela primeira vez desde que ele as conhecera, não pareciam guardiães de um plano maior. Pareciam apenas crianças. Ele observava em silêncio, sentindo algo estranho crescer no peito. Não era orgulho. Não era dever. Era algo mais simples e mais profundo, um pertencimento. A mulher de vermelho, que agora já não parecia isolada, aproximou-se dele novamente. A luz do fogo refletia em seus olhos, suavizando as linhas duras sem apagá-las. Ela não falou de imediato. Apenas ficou ali, ao lado dele, compartilhando o momento. Elas não riem assim há muito tempo, e disse por fim, em voz baixa. Ele assentiu. Imagino. Você não lhes prometeu nada, e continuou ela. E mesmo assim, deu tudo o que tinham a esperança de encontrar. Ele a olhou. Eu não salvei ninguém. Ela sorriu de leve, quase imperceptível. Eu sei. Por isso funcionou. A celebração avançou noite adentro. Comida foi repartida, histórias começaram a surgir, antigas e novas misturadas. Alguém colocou uma criança nos ombros dele. Outra lhe entregou uma bebida forte, que queimou a garganta e aqueceu o estômago. Pela primeira vez em muitos anos, ele não pensou em quando partiria. A relação estava clara. Não escrita em palavras, mas sentida em cada gesto. Ele não era dono daquela casa. Não era salvador daquela família. Era presença. E presença, ele começava a entender, era a forma mais rara de compromisso. Quando a noite avançou e os cantos diminuíram, as pessoas começaram a se dispersar. As fogueiras foram reduzidas a brasas. O céu se abriu acima deles, limpo, profundo, pesado de estrelas.
Um daqueles céus que fazem o homem lembrar o quão pequeno é e, ainda assim, o quão necessário pode ser. Ele caminhou até o limite da aldeia. Precisava de silêncio. Não para fugir, mas para absorver. Ela o seguiu. Pararam lado a lado, observando o céu. Não se tocaram. Não era preciso. O deserto sempre foi claro comigo, e disse ele, depois de um tempo. Nunca prometeu nada. Nem o destino, e respondeu ela. As pessoas é que insistem em transformá-lo em algo que obriga. Ele sorriu. Sempre achei que destino fosse uma armadilha. Algo que empurra. Ela balançou a cabeça. Não. O destino não força. Apenas convida. O silêncio voltou, confortável. Ao longe, ouviam-se risadas das gêmeas, agora mais baixas, cansadas. Ele sabia que, em breve, elas dormiriam profundamente, como quem finalmente sente o chão firme sob os pés. Você pode ir embora amanhã, disse ela, sem olhar para ele. Ninguém o impediria. Ele respirou fundo, sentindo o ar frio da noite preencher os pulmões. Eu sei. E se um dia decidir ir, continuou, também não será preso aqui. Ele a encarou então. Ficar só tem valor quando ir embora continua sendo possível. Ela o olhou de volta. Nos olhos dela não havia medo daquela verdade. Apenas respeito. Ficaram assim por um longo tempo. Duas vidas que não precisavam se fundir para caminhar juntas. Dois passados marcados por perdas diferentes, mas compreendidos na mesma linguagem silenciosa. Quando ele finalmente falou, foi quase um sussurro. Passei anos achando que não devia nada a ninguém. Que isso me fazia livre. Ela esperou. Hoje entendi que escolher carregar algo, a alguém, e não é perder liberdade. É dar direção a ela. Ela assentiu, satisfeita. Direção muda tudo. Voltaram para a aldeia lado a lado. As gêmeas já dormiam, encolhidas uma contra a outra, respirações sincronizadas. Ele parou por um instante para observá-las. Viu nelas não um peso, mas um futuro que se abria em possibilidades. Naquela noite, deitou-se sob um teto que não era seu por direito, mas por escolha. O chão era duro. O céu ainda visível pelas frestas. E, ainda assim, dormiu mais profundamente do que em qualquer estrada solitária. Porque o descanso não vem de paredes, e vem de sentido. Ao amanhecer, o deserto continuava lá. Vastíssimo. Indiferente. O mesmo de sempre. Mas ele não era. Entendeu, enfim, que aquela história não era sobre ser escolhido por duas meninas, nem sobre uma tradição antiga, nem sobre provar força. Era sobre algo muito mais simples e muito mais difícil. Estar presente quando poderia ir embora. Ficar quando ninguém obriga. Escolher, conscientemente, caminhar junto. Porque o amor verdadeiro não nasce da obrigação. Nasce da escolha. Se essa história te tocou, deixe seu like. Comente o que você faria diante dessa escolha impossível. E se inscreva no canal para mais histórias poderosas do Velho Oeste, em onde cada decisão tem um preço e um propósito.